Vamos orar então? Senhor, peço que nesse momento, Senhor, use a vida do Alaor, que ele venha estar, Pai, falando aquilo que vem da Tua Palavra, Senhor, possa estar usando ele hoje à noite e que o Espírito Santo venha estar, Pai, quebrantando nossos corações, abrindo nossos ouvidos espirituais, Senhor, e que a Tua Palavra fale conosco hoje à noite, que o Senhor fale conosco. Use o Alaor, é isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Certo, hoje a gente vai vamos estar continuando em Tiago. Veremos os versículos 7 a 10 do capítulo 4. Então quem puder, já pode ir abrindo lá, junto comigo, por favor. De fato, hoje serei, suponho, um pouquinho mais breve do que o normal, devido à minha voz. Espero conseguir chegar ao final dessa mensagem com ela. Tenho paciência se não conseguir ou falhar em alguns momentos, tá bem? Tiago, capítulo 4, versículos 7 a 10. Diz o seguinte: Portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento, alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Esse texto, de uma forma muito peculiar, ele vem logo depois de uma confrontação de Tiago contra aquela igreja. Uma igreja que estava vivendo conflitos, discussões, dificuldades, brigas entre eles. A gente viu isso semana passada. Essas discussões, brigas e os problemas que haviam lá, vinham de onde? De onde surgiam esses problemas que eles tinham? Vocês se lembram do que eu mencionei? No versículo 1 desse mesmo capítulo diz: não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? O problema daquela igreja, daquelas pessoas, era justamente o coração delas. Não estava no lugar certo, não estava não tinha os motivos corretos, não estava tomando a direção adequada. Então, quando a gente olha para esses versículos seguintes, Tiago quer que aquela igreja, quer que vocês escutem essas palavras e saibam de forma melhor, mais adequada, as direções que devemos tomar. Assim como eles, estão acontecendo várias coisas, nossa vida passa rápido e nós precisamos tomar decisões, fazer escolhas. E se nosso coração não está no lugar correto, tomando as direções adequadas, segundo Deus, nós podemos fazer isso de forma errada. Você pode tomar as escolhas que não deveria fazer. Então, por isso que Ele nos ajuda a estarmos atentos. O comentarista traz vários pedidos que Tiago traz aqui, várias ordens que ele nos dá. Submetam-se, aproximem-se, limpem as mãos, entristeçam-se e lamentem, humilhem-se diante do Senhor. São todas placas que Ele nos traz para nos apontar ao caminho adequado. Se antes nós víamos um coração cego por causa das suas próprias
paixões que guerreavam dentro desse coração e deixava a pessoa cega para a direção que Deus queria para a igreja, para a forma que eles deveriam responder aos conflitos, tudo bem, porque aqui a gente encontra quais são os princípios que devem nos nortear na forma que nós agimos, que nós decidimos, então fazemos nossas escolhas. Isso não é uma verdade só nessa questão aqui. Em várias circunstâncias da vida, se nós não tomamos os princípios corretos, não podemos tomar e seguir a direção errada. O Wellington deve se lembrar, a gente estava indo para Nova Petrópolis, e um pouquinho antes de Nova Petrópolis eu falei para ele, olha, eu já passei uma vez aqui, e ali em Nova Petrópolis tu tem duas escolhas. Ou tu entra, pega a direita, ou tu pega a esquerda. Eu estava querendo ir para Gramado. É óbvio que eu olhei as placas e eu peguei a esquerda. Eu acho que eu andei uns 15, 20 minutos em direção à cidade do Kelvin. Até alguém falar, olha, eu acho que a gente não tá vendo o lugar que a gente deveria estar. Não estamos indo para a direção certa. Nós estamos no caminho errado. Se eu e você não estamos atentos, às vezes, aos alertas de Deus, às placas que Ele nos indica, de como nosso coração deve estar, a gente também pode agir dessa forma, tomando a direção correta, fazendo as escolhas erradas. Então Ele nos ajuda com essas sinalizações aqui. Se antes se nossas paixões, se nosso coração longe de Deus nos cega para o caminho que devemos tomar, tudo bem. Ele conclui o versículo 6 dizendo o seguinte: mas Ele concede graça maior, pois diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Se um coração é orgulhoso, de fato, ele não vai conseguir seguir o que Deus quer, a direção dele, o caminho que Ele nos aponta, mas Deus demonstra a sua graça àqueles que são humildes, abrindo e nos possibilitando ver quais são essas placas, direções que encontramos de Tiago. No versículo 7, ele começa dizendo, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Alguém que puder abrir Lucas capítulo 2, versículo 51. Ler só a primeira parte desse versículo me ajudaria bastante. Lá a gente vê a mesma palavra usada para... É Lucas capítulo 2, versículo 51, a primeira parte do versículo. Quem achou pode ler, por favor. Perfeito. Essa palavra obediente é a mesma palavra que é trazida aqui por Tiago. Portanto, submetam-se a Deus. A maneira que nós devemos ser submissos aos nossos pais, como filhos, em sua casa, dentro do contexto do lar. É a maneira que Jesus Cristo foi um bom exemplo, agiu de forma adequada e ouvia e se submetia à liderança dos pais deles. Da mesma forma, nós devemos ouvir o que o Senhor fala, buscar saber a vontade dele e nos submeter à vontade dele. O termo, por si só, o termo sujeitai-vos, descreve um ato que é voluntário, de colocar-se debaixo da autoridade de uma outra pessoa, mostrando-lhe um respeito e também obediência. Essa é a forma que o Senhor espera que nós estejamos agindo. Não é exatamente o contrário que normalmente um coração orgulhoso faria. Um coração orgulhoso ouve as direções, mas diz que não, eu sei mais, eu conheço mais. Deus, obrigado por suas considerações. E aqui em Tiago nós temos muitas considerações sobre a nossa maneira de viver, sobre a maneira que nós devemos ter como princípios. E se nós somos orgulhosos, nós ouvimos isso e ignoramos.
Ele nos mostra aqui que a submissão debaixo da vontade de Deus nos ajuda a ter um relacionamento melhor com Deus, mais íntimo e adequado, seguindo as orientações dele. Essa primeira placa nos mostra especificamente isso, uma submissão à vontade dele. Olha, isso nem sempre é tão fácil, porque nós temos a impressão que algumas vezes a gente conhece bastante sobre nós mesmos, sobre a nossa vida, sobre o nosso contexto, e temos o controle sobre o que está diante de nós. Mas quando a gente reconhece nossas limitações e temos a humildade trazida um pouquinho antes no versículo 6, nos possibilita abrir nossos olhos e ver que necessitamos da graça do Senhor, do poder dele, da ação dele na minha e na sua vida. Olha, não importa quanto tempo nós temos de fé, quão maduro nós somos espiritualmente, sempre deveremos ser submissos ao que o Senhor nos diz. Sempre devemos ter uma atitude humilde diante dele e reconhecer que precisamos das direções dele. Quando permitimos que o orgulho tome conta, talvez, da minha e da sua mente, dos nossos corações, vai acontecer o que a gente viu retratado nos versículos anteriores: conflito com outras pessoas, conflito com o Senhor. E alguém que adora aproveitar esse tipo de circunstância, de situação, é o próprio Satanás. Olha, nós como igreja devemos ser representados por unidade, por amor, por uma atitude debaixo da vontade de Deus. E quando a gente abre brechas, e o orgulho é uma grande brecha, ele nos ataca, nos fere, traz intrigas. E é por isso que ele nos lembra também a respeito disso. Quando a gente estiver se submetendo ao Senhor, continuará sendo difícil, porque Satanás vai querer interferir nessa submissão. A gente deve resistir a Satanás, que certamente isso sempre acontecerá quando estivermos debaixo da vontade de Deus. A vontade de Deus sempre permanecerá, independente dos ataques de Satanás. A gente vê retratado isso nos evangelhos, em Atos, quando o reino de Satanás, inclusive, quando Cristo chegava e mandava os demônios embora, eles eram obrigados a ir, se afastavam, porque a autoridade do Senhor sempre é maior do que a de qualquer demônio, do próprio Satanás. Não precisamos nem sequer temer a isso, porque o nosso Senhor, e a quem a gente deve essa submissão, é muito maior do que aquele que pode nos atacar. É um privilégio que a gente encontra, uma direção que nós temos mediante a submissão a Deus. Uma segunda placa que encontramos aqui, direção que temos, é o interesse no relacionamento com o Senhor. Olhem só o versículo seguinte, versículo 8. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Eu inicialmente tinha usado uma palavra diferente para esse ponto. Não usei. Aqui a minha ideia é trazer que nós tenhamos um interesse no relacionamento com Ele, sejamos envolvidos e busquemos isso. Antes eu estava pensando em colocar a palavra iniciativa, que nós tenhamos a iniciativa de buscarmos o relacionamento com o Senhor, porque Ele traz aqui versículo 8, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês, dando a impressão de que o primeiro passo quem tem que dar somos nós. Nós temos que ir em direção a Deus, que daí Ele vai responder ao nosso interesse e à nossa busca por Ele. Mas sabe, eu não vi isso sendo coerente, considerando que quem abriu as portas para que a gente chegasse perto do Senhor foi Ele mesmo.
Foi através do que Cristo fez por nós, da obra dele possibilitar que a sua vida se aproximasse do Senhor e tenha uma vida santa. Nós vamos ver logo mais sobre a importância dessa santidade. Foi o que Cristo fez, não o que nós fazemos. Mas por causa do que ele fez, você pode sim se aproximar do Senhor. Pode ter esse interesse, essa busca, esse empenho de fazer isso. Aproxime-se de Deus e Ele te garante que Ele estará próximo de ti. Que Ele te envolverá na vontade dEle, nos planos dEle. E olha, eu e você precisamos querer isso, desejar isso. Porque sem isso corremos o perigo que eu tive, que eu passei, ao ir na direção errada, porque estava seguindo as orientações erradas. Ele nos ajuda a estar dentro da vontade, do caminho e da direção do Senhor, através da busca por intimidade com Deus. E isso deve ser algo que eu e você possamos fazer. Olha, é por meio dessa intimidade, desse relacionamento, que nós criamos e aprendemos a confiar mais nele. Nós aprendemos que é um Deus presente em todas as circunstâncias, mesmo nas difíceis, mesmo nas mais alegres. É um Deus sempre próximo, quando nós estamos próximos dele. Essa intimidade, para essa intimidade, nós temos a nossa responsabilidade. Olha, com certeza, uma maneira de você se fortalecer diante das circunstâncias que essa mesma igreja, que essas pessoas estão vivendo aqui, que é os conflitos, que é as dificuldades, que é até mesmo os ataques de Satanás. Você encontra os meios na palavra dele. Você encontra as orientações na palavra dele. Algumas delas estão aqui no que a gente está falando hoje. Outras, de maneira mais completa para a nossa vida, em todas as circunstâncias. Você encontra repletos. Esse livro que nós temos acesso, repleto de conselhos, repleto de encorajamento. Então, você está perdido, você tem a direção. Se você está desanimado, você tem o consolo. Mas a gente precisa se aproximar do Senhor. Você precisa tomar os passos de ler a palavra dele, de buscar em oração o Deus que você tem acesso, que Ele te deu acesso. Então, talvez, se nós estamos no sentido longe do Senhor, talvez seja porque nós não temos buscado a proximidade e intimidade com Ele. Terceiro conselho, terceira direção, é uma busca pela santidade. Notem o que diz esse próprio versículo 8, mas seguindo aqui. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Tendo uma atitude condizente com o que nós estamos vendo aqui, que é alguém que ouviu o versículo 6, abandonou o orgulho e que se colocou humilde diante do Senhor, reconhece a verdade, a acusação, a realidade que Tiago traz aqui. Pecadores. Nós nos identificamos dessa forma. A maneira que nós devemos buscar uma santidade e purificar em um relacionamento mais próximo com o Senhor, naturalmente produzirá mais luz para o nosso pecado. Se você se aproximar de um Deus que é santo, a nossa falta de santidade será revelada. Vemos isso no próprio relato bíblico de Paulo, que reconhecia o quão pecador ele era. E apesar de tanto conhecimento, de tanta intimidade com o Senhor,
talvez nós nos aproximando do Senhor, isso será cada vez mais revelado. Não é uma coisa fácil que aconteça, mas é necessário, importante, e é uma bênção quando nós nos aproximamos do Senhor, o nosso pecado ser revelado. Nossa impureza, as sujeiras que estão na nossa vida. Se nós estamos, e aqui é o relato que eu estou tentando trazer para vocês, através das direções que Tiago nos dá, se nós estamos seguindo um caminho, buscando as direções corretas. As manchas do pecado em nossos olhos vão interferir num caminho adequado, num melhor caminho que a gente possa seguir, da melhor forma. E aqueles que já andaram de moto na chuva ou em uma circunstância que há algo atrapalhando na visão, ou até mesmo no carro é a mesma coisa. Se tem muitas coisas na nossa frente, se o vidro está sujo, nós seguirmos o caminho adiante é mais difícil. Nós nos sentimos inseguros. Temos medo de errar, temos medo de tomar a direção correta, ou de causar um problema por causa da falta de visão adequada. Então, para que a gente possa seguir da melhor forma nosso caminho e nossa vida, a gente deve buscar fazer o que Tiago está trazendo aqui. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Essa busca pela santidade é buscar uma pureza diante do Senhor, é limpar os nossos olhos, limpar o vidro para que a gente possa olhar para o Senhor, olhar para as decisões que vamos tomar logo adiante, as dificuldades que vamos passar e sermos iluminados por causa daquilo que Ele é e daquilo que Ele tem feito na nossa vida. Enquanto o pecado estiver sujo e sujando cada vez mais o nosso coração, os nossos olhos, teremos dificuldades com tudo isso. Você, consequentemente, terá mais dificuldade, insegurança, terá problemas ao seguir o caminho que você está tendo. Porque o pecado tem sujado a sua visão. Cuidado para que isso não seja uma realidade para você. Pois é um risco que cada um de nós tem e passa. Então, até agora nós vimos que, primeiramente, a primeira placa, sinalização que Tiago nos traz é uma submissão à vontade de Deus. Depois é um interesse no nosso relacionamento com Ele. Agora, uma busca pela santidade. E depois, reconhecer a gravidade do pecado. Esses últimos dois pontos voltam para algumas coisas que a gente já falou antes, mas trazem de forma um pouco diferente. No versículo 9 diz: entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troquem o riso por lamento, a alegria por tristeza. Reconhecer os problemas, reconhecer que somos pecadores não deve ser uma pequena coisa superficial, pouco relevante na nossa vida. E talvez alguns tenham dificuldade de abandonar o pecado por falta de seriedade ao lidar com ele. E Tiago, ele nos alerta a respeito disso. O que parece que ele descreve aqui? Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento, a alegria por tristeza. É quase como um funeral aqui diante de nós. Alguém que acabou de morrer, de falecer, com tanto choro, lamento, tristeza, sem motivo algum de alegria, mas de puro lamento. É essa associação que nós devemos ter com o pecado atingindo nosso coração. Eu fico um pouco preocupado quando escuto pessoas reconhecendo: olha, eu sou pecador, mas todo mundo é. É verdade, concordo.
Mas, nossa, ao ouvir isso, às vezes eu tenho a impressão de que, olha, eu sou pecador, mas não é tão grave assim, tudo bem? Olha, eu minto às vezes, mas não é sempre. Eu até sou um pouco desonesto, mas de maneira geral eu faço o que é correto. Essa falta de seriedade com o pecado nos leva a uma vida mais distante de Deus. Porque um relacionamento íntimo e seguindo aquilo que nós vimos, alguém que se aproxima, está cada vez mais perto do Senhor, mais íntimo com Ele, a santidade dele revela o pecado. Se nós queremos manter o pecado sem consequências, sem muita relevância, naturalmente nos obrigará a nos afastar do Senhor. Tiago não disse que alguém, para estar próximo de Deus, precisa ser perfeito, mas precisamos ter a humildade que ele nos apresenta aqui. Dizemos: Senhor, eu lamento pelo meu pecado. Eu sei o quanto ele ofende o Senhor. E essa atitude deve ser de grande lamento, de tristeza e seriedade por aquilo que nosso pecado causa. Se aqui, pelo que Tiago parece mostrar, é um funeral, o pecado tem de fato gerado a morte na nossa vida. Hoje de manhã eu pude terminar o livro de Tiago no CAI, e lá o versículo, o último versículo, ele traz de alguém que converte outra pessoa, não a ser cristã, mas do pecado para uma vida que reconhece isso e muda a atitude. Diz o seguinte, Tiago 5:20: lembre-se disso, quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará muitíssimos pecados que sejam perdoados. Olha, uma vida em pecado é como se a pessoa estivesse de fato morrendo, jogando e trazendo mais morte para a sua vida. Então entra de acordo com o que ele fala aqui: pecadores. Como vocês devem responder isso é com entristeçam-se, lamentem-se e chorem, pois é isso que o pecado tem feito na sua vida. Quando a gente reconhece dessa forma, possibilita a gente seguir o último conselho: humilhar-se diante de Deus. Versículo 10. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Olha, o que o Senhor tem feito e promovido aqui é um relacionamento cada vez mais íntimo com Ele. Nós aprendermos quais os passos, quais os princípios e diretrizes que nós temos para nos aproximarmos de Deus. Quando a gente olha para o pecado, entende a seriedade dele e de fato lamenta por isso, e se coloca diante de Deus submisso àquilo que Ele pode fazer, que Ele quer fazer e deseja fazer na minha e na sua vida, Ele nos mostra nos permite sermos exaltados pela própria mão dele. Não naquilo que nós somos, mas naquilo que ele pode fazer. Não nas nossas capacidades, mas no quanto ele é poderoso. Talvez, eu fico pensando que talvez nossa vida aqui, como pecadores, continue por todo o nosso tempo aqui, sendo uma vida simples, sem muita glória, sem muito luxo,
mas pensem nas bênçãos futuras que o Senhor nos promete. Nós não merecemos, mas Ele permite essa intimidade, e essa intimidade com Ele promoverá uma grande exaltação, uma grande honra. Mas é necessário. E não condiz com o crente o orgulho. Pelo contrário, todo crente deveria ter uma atitude humilde de reconhecimento, pois nós entendemos o que de fato é santidade, conhecemos aquele que é de fato santo, e entendemos que nós estamos muito longe disso. Que por meio dessas placas, dessas direções, o Senhor nos ajude a que dia após dia não nos desviemos. Senão, talvez você queria parar em Gramado, uma cidade turística, e acaba parando em Caxias. Na nossa vida aqui, não é um grande problema eu ir parar em Caxias. Mas, falando do nosso pecado, de como ele afeta a nossa vida, é um problema bem grande. E é um motivo de alegria que Tiago nos alerta, porque é por amor que ele faz, como um pastor que se importa com a sua igreja e mostra as direções que nós podemos seguir. Tá bem? Vou orar para encerrar essa mensagem. Pai, muito obrigado por aquilo que o Senhor faz, por aquilo que o Senhor já tem feito. Continue trabalhando na nossa vida para buscarmos o Senhor cada vez mais. Olha, acho que até para fazermos isso, reconhecermos essa necessidade, já é um passo maior do que nós podemos dar às vezes. Mas como eu sou grato pelo Teu Espírito Santo, que nos mostra a Tua verdade. Como eu sou grato porque a Tua salvação em Cristo Jesus nos dá o poder para sermos transformados. Que essa capacidade que temos no Senhor possa ser visto sendo colocada em prática na nossa vida. Que o Senhor possa encontrar uma igreja cada vez mais santa, seguindo o caminho que o Senhor deseja para nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém.